qual o perfil que os líderes têm buscado hoje em um candidato? Vamos lá. Alô? Primeiramente, boa noite a todos Alô? e a todas. Tá me ouvindo? Fátima, isso eu acho que, por mais que a gente volte a falar, a gente sempre fica... eu acho que o foco maior em relação à busca está sempre bem preso ao aspecto comportamental. Precisamos de líderes, precisamos de pessoas proativas, pessoas com busca do saber. E não basta só um excelente currículo, a competência técnica. A competência humana é uma condição sine qua non para permanecer ao mercado e adentrar. Então, eu acho que as habilidades de relacionamento é um fator importantíssimo. Tanto, sim, que hoje os recrutamentos e seleções estão sempre focados mais em dinâmicas, justamente para focar, para identificar as habilidades necessárias para um bom profissional. Vocês estão demais, viu? Vocês estão demais. Esse negócio desse puxar-saquismo com a professora Noêmia. E eu sei que ela não dá nota se vocês não merecerem. Não é verdade? Então, vamos lá, prosseguindo. Por favor, Conceição, pode falar, querida. Boa noite, gente. Boa noite. Então, só contribuindo com o que ela fala, a gente diz assim, que, na realidade, é importante realmente as competências comportamentais, e geralmente são elas que é o fator decisivo no momento da contratação. Entretanto, as competências técnicas, elas por si só, elas não seguram, né? Elas não seguram agora. Elas também não podem ser desconsideradas. Então, o que os headhunters hoje fazem? Identifica as competências técnicas, não é? E, de posse dessas competências, aí nós vamos para as comportamentais. Depois que a gente já consegue fazer isso, é que o fator comportamental, ele decide, não é? Então, é importante que a gente esteja sempre nos preparando tecnicamente também. Porque a empresa que precisa do empregado, ela precisa do empregado que ele realmente tenha competência e que ele conheça a área em que vai trabalhar. E a competência comportamental, ela vem exatamente para fechar com chave de ouro, porque sem ela, realmente, as competências técnicas, elas não se seguram. O colaborador hoje, que é chave para as organizações, ele precisa ter um perfil de empreendedor, né? Ele precisa ter aquela visão do que o negócio precisa, né? Onde é que eu posso ajudar, onde é que eu posso colaborar para que aquele negócio se desenvolva. Então, o que é que se busca? É que o colaborador ele seja um resolvedor de problemas, que ele seja uma pessoa que vai dar sugestão. Ele não pode ser mais ter aquele perfil mais da chamada vaca de presépio. Então, ele tem que ter a língua solta, ele tem que dizer o que é que ele não concorda, ele tem que intervir no processo da organização para que essa organização ela se mantenha, ela melhore, ela aumente, né, o seu portfólio de negócios, porque assim ele vai garantir a sua empregabilidade. Então, quem é que garante o emprego do colaborador? É o próprio colaborador, né? Então, se ele percebe, se ele tem a visão do que é importante, né, de onde é que ele vai fazer a diferença, o empregador ele vai estar de olho nesse profissional. Então, esse profissional ele se destaca da multidão. Então, o que se busca hoje em dia são aquelas pessoas que, mais do que uma palavra de ordem, são aquelas pessoas que realmente fazem a diferença, né? Fazem a diferença para si e fazem a diferença para o negócio também. Interessante. Eu falei justamente essa semana na rádio, justamente sobre liderança. Né? As empresas hoje procuram pessoas intraempreendedoras. Né? Justamente tudo que vocês falaram. E uma coisa que a gente sempre discute aqui, e já que a gente tem gente nova hoje no Carreiras, e é sempre bom estar lembrando, e vocês esclarecerem também, as empresas hoje procuram títulos ou atitudes? Porque uma coisa muitas delas, vocês, né, que você foi gerente de RH, você é gerente de RH, você é coach. Então, hoje um cliente chega e diz, não, eu quero um super-homem para ser estagiário.
né? A gente tem esse grande problema. Então, hoje, vocês percebem que isso tem mudado? As pessoas realmente preferem as atitudes e realmente cobra do funcionário, não. Agora vai buscar se qualificar, né? A educação continuada, como a gente sabe, ou não, realmente eles ainda olham os títulos e depois vê que realmente as atitudes é mais importantes. A graduação, a formação mais tradicional, ela é imprescindível. Então, por exemplo, as carreiras de saúde, as carreiras na área de tecnologia da informação. Então, tem algumas carreiras que realmente a formação, a graduação, pós-graduação, ela é imprescindível. Por outro lado, você vê a todo momento surgir carreiras novas. Por exemplo, um profissional que vai fazer a degustação de um café, né? Um barista, uma pessoa que vai decidir se aquele café é um café gourmet ou não. Essa formação não é uma formação que está disponível nas universidades. Mas esse profissional ele tem que se capacitar, ele tem que se qualificar com os conhecimentos técnicos, como Conceição falou, com as habilidades comportamentais, como Noêmia falou, e, principalmente, o que você complementou, a questão da atitude. Né? O que é que eu faço com o que eu tenho? O que é que eu faço com a minha formação? Porque não adianta eu ter uma formação muito bem consolidada, mas eu não ter uma atitude mais aguçada, de buscar, de me autodesenvolver para aquele conhecimento que é necessário para o dia a dia do trabalho. Então, é um conjunto de elementos que vai fazer com que aquele profissional ele seja diferenciado. Então, isso tem sido levado em consideração. Sim. Nenhum nem outro, os dois juntos. Sim. Você quer comentar, não, por favor? Analisa o currículo, ou o Lattes, enfim, e percebe que tem títulos vultosos, mas que, na prática, a gente ainda sente aquela necessidade do profissional que se relaciona bem, que ele consegue ter um poder de oratória, porque hoje tudo é comunicação, tudo. Ter um bom network. Então, assim, muitas das vezes, por experiências que tive, percebi que o que faltava muito nos profissionais, o currículo eram maravilhosos, mas que, na prática, faltava mais. Então, mais uma vez, eu reforço as habilidades, sem dúvida, a humana, de se relacionar, aquela expertise, aquela ideia rápida. A atitude conta muito. Então, acho que as duas coisas não podem estar separadas jamais. E, principalmente, se for, como a Patrícia falou, tem áreas que, de fato, como são novas, a gente entende, compreende que, pela dificuldade do profissional em conquistar o título, se aguarda a formação continuada. Então, as duas coisas prevalecem sempre. Em relação a títulos, hoje, se você, um dia de sábado, a gente não encontra mais ninguém em casa, está todo mundo estudando. Entretanto, assim, eu trabalho com pós-graduação e eu tenho uma experiência, assim, uma vivência nisso. Muitas vezes, nós vamos para uma pós-graduação, a gente acha que frequentar as aulas aos sábados vai nos dar essa abertura de mercado que a gente espera. Não é? Porque a gente não se dedica, a gente vai para as aulas e, porque trabalhamos ao sábado, trabalhamos durante a semana, a gente tem já uma vida corrida, então, por si só, o título vai abrir uma porta para a gente. A gente entende que o título pode até abrir a porta para entrar e também para sair. Não é? Porque, se a gente não tem essa condição, o que Noêmia vem falando e Patrícia fala, realmente a gente entende que o título, ele por si só, ele não tem nenhum significado, se esse título não é acompanhado do que é a proposta da pós-graduação, do que é a proposta da formação continuada. É da competência que a pessoa deve adquirir. E se a gente não adquire isso, por onde a gente anda, na busca da educação, se a educação, não consegue fazer com que a gente adquira uma expertise para o trabalho, infelizmente, o título ele tem pouca serventia. Eu ouço de alguns empresários, uma minoria, mas eu acredito que isso possa mudar, a questão da idade. Né? Hoje, muitos seguidores do Carreira, acima de 40 anos, que vieram fazer perguntas, que a gente vai abrir pergunta aqui, viu, gente? E eles falam, eu já estou com 45, 50 e não tenho a oportunidade que um de 20, um de 25 tem.
existe isso realmente muito forte no mercado? Há uma dificuldade disso se abrir daqui a 5 anos, ou a gente vai demorar de ver isso? Como é que vocês veem, né, percebem isso, ou realmente se isso vai existir fortemente um dia?